Esporte. Isso aí, vinhetinha. Olha, uma amiga de coração, ela comentou o seguinte, que o evento da briga foi em São Luís, mas São Luís não tem nada a ver com isso. Não, sim. É que São Luís cede o campo, né? Várias comunidades, Vila Nova, Sarandi e outras comunidades cedem os campos, enfim, os espaços para que a competição seja realizada. Sim, amiga, é que foi em São Luís, é fato. Não que o povo de São Luís seja briguento ou uma confusão. Se bem que tinha um senhor aí, não vou falar o nome dele, era diretor do time do São Luís. Não é o Massin, já vou dizer logo. O Massin era encrenqueirinho, mas o senhor Massin, o velho Massin, já faleceu. Mas ele era encrenqueiro, assim, no bom sentido. Cobrava muito, né, da arbitragem, dos seus jogadores e tal. Saudoso, né? Pai do Rogério e do Roberto. Agora, tinha um outro senhor aí que foi diretor, aquele era encrenqueiro. Aquele senhor, um baixinho. Aquele, eu vou contar pra você. Se falar bom dia, ele perguntar bom dia por quê? Deixa assim agora, senão eu que vou arrumar confusão. Meu preclaro Wilson Santos, bom revê-lo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos ouvintes da programação da Rádio União, um prazer estar aqui, Batista. Muito bem, prazer é nosso. Uma semana importante para o futuro do Oeste Brasil na Série C, ou terceira divisão, terceirona do futebol paranaense. Eu falava aqui, eu tenho grandes defeitos, e um dos principais é não mentir, falar a verdade, até o que eu não deveria. E aí, paciência. Ontem eu estava em casa, eu disse que eu deixei de assistir, porque era um jogo, né, popular, Vasco e Santos. Não que eu não vi pedacinhos, porque no intervalo eu troquei. Mas fiquei e priorizei o Oeste e o Sport lá de Formosa. Toledo melhor, tecnicamente, taticamente, mas falta colocar bolinha, várias bolinhas na casinha lá, evidentemente. De novo, cedeu o empate, quase complicou, temos jogador expulso no fim da partida. E aí, como é que está a situação? Batista, de fato, a gente esperava, até diante da vitória que a gente teve em casa aqui frente ao Sport Clube, que foi uma vitória... Um placar não tão elástico, né? Mas 2-0. Confortável, né? Confortável, a gente teve várias oportunidades, até naquela ocasião o goleiro Mauro do Sport Clube foi o destaque em campo. Ele não jogou ontem, inclusive. Não jogou ontem, né? E infelizmente a gente não conseguiu trazer os 3 pontos. Trouxemos um ponto, que também é importante na somatória e na classificação. Estamos ainda na liderança do campeonato e teremos um jogo decisivo frente ao Beltrão aqui no próximo domingo. E aí, eu sou de humanas, né? Não sou de exatas. Mas uma vitória praticamente classifica daí, né? Porque, claro, é um só do grupo? Dois. São dois? Dois. Não, daí Vitória se classifica porque daí o Sport fica muito distante, né, Wilson? Exatamente. E o Sport tem uma parada dura também, que é enfrentar o Beltrão, lá na última rodada. Mas a gente que quer ascender, né, Batista, a gente tem que se preocupar com os nossos jogos, né? Claro. Então convocar toda a população, toda a torcida do Oeste Brasil, de Toledo, amantes do futebol, para que esteja domingo às 15h30 no 14 de dezembro, entrada gratuita. A gente vai repetir a ação que a gente fez na primeira rodada, o ingresso de cortesia, e a gente solicita que todos, se possível, levar 1 quilo de alimento, que será destinado à Abaste, Associação Batista de Ação Social de Toledo, e também ao Hospital Bom Jesus. Perfeito, e um desafio, Batista, assim, uma vez que é um ingresso de cortesia, inclusive a gente vai ter algumas ações, e a gente conta com a sua colaboração aqui nessa divulgação também, da gente tentar, é um desafio muito grande, mas a gente tem que ter desafios grandes, né? É a gente superar o maior público do campeonato até então, que é de 1.100 pessoas. Foi lá em União da Vitória. União da Vitória. O Iguaçu ontem
segue invicto, mas empatou fora de casa em Curitiba. Exatamente. Região metropolitana. Né? O maior público foi na primeira rodada do Iguaçu, 1.100 pessoas. Eu sei que é um desafio muito grande, mas a gente vai procurar fazer uma distribuição maciça de ingressos de cortesia, e quem puder colaborar com 1 quilo de alimentos, não está condicionada a sua entrada ao quilo de alimento, tá? Mas foi uma ação que a gente fez muito positiva no primeiro jogo e a gente quer repetir nesse jogo tão importante rumo à classificação do Oeste Brasil. Muito bem, então é domingo, 3h30. Você sabe que eu falo a verdade. Eu até no primeiro bloco hoje, na primeira edição, eu falei, tinha que marcar um horário diferente, porque 3h30 domingo, vou contar para vocês, hein? É algo, mas se é assim que vocês decidiram, a federação também, e tem que ser respeitada a decisão da diretoria e da federação, porque não adianta, Wilson, eu falo as coisas às claras, mas você é boca de caçapa, você fala demais. O cara vai pro churrasco. Aí ele vai, agora vou dar uma dormidinha, contei a história agora há pouco, né? Aí ele levanta, um jogo do Oeste. Aí ele fala, bom, mas a TV mostra, tem outros jogos do Brasileiro. É uma concorrência danada, né? Sono e televisão, né, amigo? Mas enfim. É uma concorrência desleal, né, Batista? Mas a gente tem que começar a pensar realmente o campeonato, né, Batista? Estudar esses regulamentos, apresentar... Por que não domingo cedo, Wilson? Domingo cedo, 11 horas. 11 horas, Toledo, porque quando eu falo assim, gente, não é que eu quero mandar, é que eu tenho, lá em Marechal Rondon, quando eu trabalhei lá 3 anos na difusora, tinha time na segunda divisão. O Marechal jogava sábado à noite. Por quê? Vou explicar para todo mundo. Primeiro porque tinha iluminação no campo. Tá, mas na época era o seguinte, porque a maioria da população ia para onde? Porto Mendes, no domingo. Sim. Churrasco, pescar, entendeu? Aí sábado, 19 horas, o Marechal jogava a segunda divisão, o Concórdia e o Marechal. Fiquei lá 3 anos, um ano foi o Concórdia, outro foi o Marechal. Aí o seguinte, padrão, jogos do Marechal, não interessa. 7 horas, claro, vai passando de fase, aí tem televisão, outras concorrências e tal. Aí padronizou, aí não tinha desculpa. 7 horas, horário bom, não tinha sol, não estava quente, entendeu? E sempre tinha 1.500, 2.000 pessoas no Valdir Schneider. É sobre isso que eu falo. De repente, pensar numa padrão, o Toledo joga 11 horas da manhã porque não está tão quente, não está... Aí o cara sai de lá, vai pro shopping, o cara vai almoçar, o cara vai preparar o churrasco dele, toma um café bom da manhã. Só sugestão, sabe? Mas vocês. Essas sugestões, Batista, sempre são bem-vindas, mas é aquilo que eu falei mesmo, a gente tem que sentar em cima ali do regulamento, debater ele. Os jogos estão sendo transmitidos pela Federação Paranaense de Futebol, ver essas condições, né? Não é ir lá simplesmente assinar e liberar para que seja transmitido. A gente tem que criar condições favoráveis para que seja bom para todo mundo, né? Que a transmissão ela é boa para o torcedor, para o dirigente que mostra a marca, né? A marca, os atletas, os patrocinadores. Não, é ótima a transmissão. Isso não se discute. Uhum. E outra coisa, tem diferença você assistir um jogo no sofá da tua casa ou na varanda do que no estádio. A diferença é gigantesca. Com certeza, existe um clima todo diferente. Claro. Agora, já no dia 30, Batista, a gente terá um jogo aqui, Oeste Brasil Feminino, sub-17, às 10 horas da manhã, fazer até um teste, né, de horário, domingo, né? Que é um domingo. Que é um domingo, dia 30/8, contra o Paraná Clube. Uhum. E é um jogo também que muito provável que o Oeste Brasil também estará brigando pela classificação já para ir para a final. Interessante. E provavelmente contra o Londrina, porque esse ninguém alcança. O feminino sub-17 é ligado a Afeto ou não? Exatamente. Que esteve com a gente semana passada aqui foi a Salete Dallagnol, faz um trabalho excepcional. Inclusive ontem a gente sofreu um pouco, né? Perdemos para o Londrina, uma vez que é uma grande equipe, muito bem treinada. E a Afeto estava em Beltrão na disputa dos jogos e as meninas jogaram, ganharam, foram campeãs invictas lá e 5 delas vieram para o jogo correndo. Né? Perfeito. Cansa, né? Cansa. Aí a gente tem domingo próximo agora contra o Chabureia em Curitiba e o jogo final da primeira fase ali, que já é a classificação geral, já vai direto para a final.
dia 30/8 contra o Paraná Clube aqui. Vamos falar mais sobre isso durante a semana que vem, então, certo? Ok. Tá, então para domingo, 3h30, Toledo e União, não se chama de clássico, mas são, eu falo assim, as cidades, né? Toledo e Beltrão têm tradição no esporte, União, a gente tem que ser justo. Em relação ao Oeste, tem mais tradição. Tem União é o velho União, tem um histórico. Lembro de um gol do Nuque, falecido Nuque, lá em Beltrão, vitória do Toledo sobre o Francisco Beltrão no início dos anos 80. O Nuque era volante da cidade. Você lembra do Nuque, Alcides, do seu tempo? Ele esticava a perna lá assim, de um jeito alemãozão, depois faleceu, novo ainda, fez o gol da vitória do Toledo lá em Beltrão contra a União. Então a União tem tradição, né? Tem tradição, Batista é uma equipe que está bem montada também para essa competição. Tanto é que o jogo lá a gente saiu na frente, teve a oportunidade também de aumentar o placar. É verdade, eu assisti o jogo. E acabamos levando o revés também, perdemos de 3-2. A gente entende que não merecia ter perdido aquele jogo, mas é uma grande equipe e quando você joga com a grande equipe assim, Batista, o nível do jogo é outro, né? É um nível muito bom. Você até reclamou ontem da partida. Um estádio com gramado seco. Muito seco. E dimensões do gramado menores. E acabou culminando com aquele morrinho artilheiro que tirou o nosso goleiro da jogada e acabamos sofrendo um empate. E entrou bem aquele tal de Dieguinho lá, o Dieguinho de ficar de olho. Se ele tiver. Ele tava com um trem no joelho lá, que eu não sei se aquilo lá é problema, mas ele entrou bem contra o Oeste. Botou correria, né? Ele é um bom jogador. Tem que ficar de olho nesses caras para futura, se for novo, tiver um bom comportamento, né? Que tem jogador também que é complexo, né? E o zagueiro, muito bom zagueiro, quarto zagueiro, foi expulso do Oeste ontem. Né? O Guti é um menino novo, ele tem toda a base dele no Internacional, já passou pelo Pumas do México, pelo Independente Del Valle, já disputou Libertadores, Sub-20, é um grande atleta. Ele está voltando agora com a gente aqui, abrindo as portas de novo para o futebol, mas é um atleta que já esteve lá em alto nível. Ele foi consciente, né? A primeira falta era de amarelo, a segunda também, o cara ia para a cara do gol. Muito tranquilo, optou por... né? Gostei porque tem jogador que já sai querendo dar tapa no árbitro. Não, ele... Ao cair, ele já levantou a mão, tipo, não tem o que fazer, vou levar o segundo amarelo. E o árbitro foi bem, de um modo geral, ontem. Eu achei que ontem foi bem. De vez em quando eles dão umas pipocadas. Mas ontem eu achei que ele foi bem. O árbitro foi bem, de um modo geral. E a terceirona, né? Tem que subir de divisão, igual o Cides falou antes em off. Tem que subir. Melhora a arbitragem, melhora o público, melhora o gramado, melhora tudo, né? Não adianta. Exatamente. A gente tem colaborado muito para isso, tá, Batista? A gente tem dado um tratamento muito bom para o quadro de arbitragem em Toledo. Hoje a gente tem um conceito muito bom junto à federação e com certeza não tenho dúvidas que será disso para melhor, porque o seu trabalho dentro de campo é tão importante quanto o trabalho fora de campo. Muito. E a gente tem feito isso com muita tranquilidade e com muito bom senso sempre. É só para ver que um São Paulino lá e um corintiano aqui, a bagunça que está em campo São Paulo e o Corinthians, porque fora tá uma tragédia. O São Paulo pegou a cartilha de bobagem do Corinthians, colocou embaixo do braço, levou na primeira... livraria, tirou cópia, devolveu e está fazendo as lambanças. Então, assim, não vai dar certo. Tem que ter organização fora de campo. Em campo é um reflexo natural, né? Sim. Até um fato que aconteceu ontem, talvez não impacte na perca de pontos, né? Mas financeiramente com certeza pode impactar. A súmula do jogo de ontem, o Sport Clube escalou 10 titulares. Então... faltou um titular. São pequenas coisas assim que às vezes fazem a diferença. Verdade. Batista, mas fica aqui o nosso apelo para a população, para quem gosta de futebol, venha para o 14 de dezembro nesse domingo. Como disse, ingresso de cortesia. Se possível, traga 1 quilo de alimento que será bem aplicado. Vamos falar mais sobre isso na semana. Wilson, obrigado pela presença. Estou na torcida e eu sempre falo. Eu torço por Toledo, pela cidade. É o Oeste Brasil agora, eu não escondo de ninguém. Como eu torci pro Toledo lá não cair e de preferência subir. Porque é importante, eu enquanto cidadão, jornalista, estar na divisão A do futebol paranaense. Lá não foi, aqui espero que vá, que suba, né? Se Deus quiser, Batista, a gente tá trabalhando para isso e o torcedor de Toledo já vai ter uma prévia do que é ter um jogo de primeira divisão no 14 de dezembro. No final desse mês terá o jogo entre Foz do Iguaçu e Atlético Paranaense aqui. Na Taça da Federação. Exatamente. Inclusive a gente está trabalhando aí para
Infelizmente os laudos do estádio vencem agora dia 4 agora do 9, e o Oeste Brasil está trabalhando aí para colocar em dia esses laudos aí para dar condições não só para nós, mas para esse jogo também do Foz do Iguaçu. Obrigado pela presença, tá bom? Eu que agradeço. O Wilson Santos conversou com a gente, parada, bloco final.